Então a gente vai falar, e aí galera? E aí bruxos? E aí, galera da magia. Galera da magia? E aí galera da magia? Como é que apresentou uma da Xuxa? Nossa. Como é que é? Não. Ah. E aí galera da magia? Galera da magia. Tá, vai. Estudiosos. A gente não tem um cumprimento oficial ainda, a gente vai descobrir um ainda. Dá uma sugestão aí nos comentários. Durante o vídeo a gente vai falar muita coisa. Hoje a gente vai falar sobre transe mágico, né? Se você ver aqui nesse canto, geralmente o canto direito aqui, ó, bem aqui mais ou menos, vai aparecer uns cartãozinhos assim com informações e tal, que vão te jogar para outros vídeos, caso algum assunto aqui vai te colocar para lá. Bom, galera, é o seguinte, eu fiz um vídeo, a gente colocou lá, a gente postou no canal, sobre contato com os seres mágicos, e aí eu falei que ia fazer vários vídeos, e eu resolvi começar a complementar o vídeo que eu fiz sobre contatos mágicos, falando sobre transe. Não só porque é super importante aprender a fazer o transe mágico corretamente, como ele vai te servir não só para contatos, mas vai te servir também para a prática da magia, da feitiçaria, de tudo que a gente faz. Precisa ter um ótimo transe, é um sistema. Para citar alguns livros, eu não vou citar livros, vou citar algumas coisas só. Tem um texto do J.R.R. Abraão, que chama O que é Magia, que ele fala sobre o transe mágico, tem a perspectiva dele, essa parte ele fala razoavelmente interessante. E tem um livro do psiconauta, o Liber MMM, o Liber Null, né? Ele vai falar basicamente sobre essa questão do transe e dá alguns exercícios e tal. Então eu não vou ler sobre ele, mas a página 16 ele fala sobre o controle da mente e ele vai falar alguns exercícios. Eu vou até citar algumas coisas, mas eu não vou ficar lendo isso aqui, não é o objetivo, mas vocês podem procurar, que é uma boa forma de seguir uma coisa. O que eu não gosto desse livro, nesse sentido, é que ele coloca algumas coisas como fossem muito difíceis, e eu não gosto de colocar como algo muito difícil. Na verdade, eu coloco como não habitual. O transe mágico é algo não habitual. Eu acho que ele é difícil no sentido que, quando você está tentando realizar o transe mágico, sua mente vai enviar um monte de mensagens como se você não conseguisse realizar esse transe mágico, como se você não fosse capaz também. E essa acho que é a principal dificuldade. E ao mesmo tempo ele começa a libertar um monte de informações do seu inconsciente que vão funcionar como uma forma de desviar a atenção desse transe mágico, certo? Então vem aqueles pensamentos que você nem lembrava que tinha, tal, que são os pensamentos que estão na superfície, e aí acaba atrapalhando o seu trabalho de transe mágico. E isso é importante falar. Mas eu não acho extremamente difícil, como ele cita aqui como algo, ele fala uma parte aqui que realizar o transe seria uma tarefa descomunal e só geração, os resultados só seriam gerados e se perseguidos com determinada e a mais fanática e mórbida vontade. Isso ele fala na página 19. Mas eu não concordo nesse sentido pesado. Eu sei que realmente deve ser feito algo com diligência, você deve treinar o transe mágico quase que diariamente, é uma das coisas que a gente fala. Bom, vamos começar do começo. Eu fiz uma colinha novamente, eu e as minhas colinhas, né? Primeiro, eu vou falar que existem vários tipos de transe. Eu tenho um transe superficial, um médio e profundo. Eu vou separar isso. Em outro vídeo eu vou falar sobre estados alterados da consciência. Não é o objetivo. O objetivo desse vídeo é falar técnicas, falar como entrar em transe, tá? Mas existem vários níveis de transe e o nível que a gente busca é um que a gente pode comunicar com o consciente, se comunicar com o inconsciente. Preciso começar falando, né, que o nosso inconsciente, ou também é chamado de subconsciente, vamos dizer assim, ele é uma estrutura que ele capta todas as coisas. Inclusive no livro do Tratado Elementar de Magia Prática, ele vai citar que nossos órgãos dos sentidos são para a mente como os órgãos
do sistema digestivo são para a nossa alimentação, nossa nutrição. Então, do mesmo modo que o nosso corpo físico se alimenta dos alimentos e os órgãos do sistema digestivo são usados para captar e extrair coisas, os nossos órgãos do sentido são usados para captar. Eu preciso falar também que na tradição budista a gente separa em 9 consciências. Então, 9 consciências, sendo que nós temos as 5 primeiras consciências são conectadas aos 5 sentidos, né? Que é o que? A visão, olfato, paladar, tato e audição. E aí as consciências seriam partes da nossa mente que interpretam e captam aquilo que a gente recebe de estímulo exterior ao nosso corpo. Então, a parte biológica, vamos dizer, física biológica, ela tem a parte dos órgãos do sentido, então os receptores nervosos, né? Os vasos, os túbulos do ouvido, as papilas gustativas, enfim. Esse sistema biológico ele serve para captar os estímulos externos, então a visão, o cheiro, o olfato, né, tudo. Então ele fica atento a isso. Só que ele não interpreta, quem faz isso é a mente. E aí entra as 9 consciências. No sentido de 9 consciências, eu vou ter, só para falar assim, os 5 sentidos, são as primeiras 5 consciências. Depois eu vou ter o 6º sentido, que seria ligado à premonição, no sentido de captar o que você não vê, o que você não está em contato fisicamente de maneira mais perto. Eu posso perceber as coisas recebendo vibrações, e aí que eu entra a questão da consciente, né, etc. Depois nós temos a 7ª consciência, que é a parte que raciocina, interpreta, simboliza tudo. A 8ª consciência, que é a percepção de karma, e a 9ª consciência, que é a percepção búdica, a percepção desperta, percepção das vidas para frente, vidas para trás. Então, na verdade, nosso contato, nosso transe, vai nos ajudar a entrar em contato com esses níveis de consciência, tá? Quando nós estamos no estado acordado, desperto, ou seja, nós somos conscientes, nem sempre nós percebemos essa gama de informações que nós estamos recebendo. Quem percebe tudo isso é inconsciente. Então, o principal motivo, o primeiro motivo de entrar em transe é fazer com que o nosso consciente receba as informações do nosso inconsciente. Geralmente isso acontece em sono, quando a gente sonha. Então, nos sonhos, o inconsciente ele descarrega no consciente as coisas. Por que isso acontece? Porque nós temos uma estrutura que vou chamar uma estrutura trina, onde nós temos a mente desperta e consciente, ela é mais superficial. Nós temos a mente do subconsciente, que ela é mais profunda, e entre as duas mentes nós temos o que nós chamamos de censurador, né? Aquele que censura as coisas, né? Qual é o papel dele? O papel dele é um filtro bidimensional que tem a capacidade, tem a função de controlar a conversa entre uma coisa e outra, né? No sentido normal, ele nos ajuda a não ficar loucos, porque se a gente começasse no tempo desperto a receber todas as informações que o inconsciente recebe o tempo inteiro, a gente ia ficar louco. Então o censurador ele bloqueia essa informação para que a gente possa manter nosso pensamento ativo, nosso raciocínio tranquilo. Só que isso é descarregado no sono. E por isso que quando a gente não dorme muito, demora muito para dormir, passa dias sem dormir, a gente começa a ficar cansado, porque o inconsciente não descarrega. E o inconsciente, ele é a nossa fonte de poder. É ele que direciona a nossa energia, direciona a nossa vontade, direciona tudo para a realização de tarefas. Quando você acorda com vontade de comer algo, quando você acorda com vontade, de repente você percebeu que você agora está com vontade de ler. Tipo hoje, ontem a gente comentou sobre o clavículo de Salomão, e o Matheus me perguntou, o que é clavícula, assim, qual a diferença das clavículas? Eu falei, eu estimulei, e eu sem ele saber, eu estimulei naquela hora o Corujito, porque ele é meu aluno e esse ser aqui não lê muito. Eu falei, você precisa ler. E toquei nele, falei, você precisa ler. E eu fiz atos que conversavam com o inconsciente dele. Aí ele me mandou mensagem de manhã falando, nossa, Doxa, eu fiquei com vontade de ler, ontem eu li isso aqui, li 3 capítulos. 3 capítulos para o Matheus é muita coisa.
É muita coisa. É muita coisa. Só que ele não sabe disso aí, agora ele ficou sabendo, né? Mas enfim, eu transmiti para ele a minha vontade de ler, de aprender, e eu falei para ele, isso é importante ler, sem ler você nada. A gente até citou a questão do Gayatri Mantra, isso fica para outro vídeo. Bom, é isso, tá? Então, basicamente, o censurador vai fazer esse filtro. Então, o trans entra no sentido de cortar, de botar o censurador para dormir. E aí que tá. Como fazer isso, e aí que eu vou falar sobre isso, vou falar sobre algumas técnicas. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo de novo, mas eu vou tentar ser mais rápido, mais direto, mais preciso, tá? Bom, outra coisa, por que então nós devemos entrar num estado de transe? Primeiro, porque quando você entra no estado de transe, é mais fácil você receber as sugestões externas. Então, quando você realiza um feitiço, por exemplo, e você vai lá, monta um sistema no seu feitiço, aquilo ali que você está fazendo, primeiramente, é simbólico. Tem força vibracional, mas primeiramente é simbólico. Ou quando você realiza um psicodrama, você recebe aquilo. Você sabe quando você assiste um filme, e às vezes assistir um filme é mais fácil para comunicar uma mensagem para você do que eu chegar para você e ficar brigando ou ficar falando. Então é mais fácil você pegar um filme e passar. Por quê? Porque quando você está em estado de filme, sua atenção está focada, está voltada para aquele vídeo. Então, para entrar em transe, é necessário foco, é necessário colocar e conduzir uma convergência da sua atenção. Isso é a base da metodologia de transe. Então, focar, concentrar a sua mente em um ponto. Isso, inclusive, ele fala isso no Liber Nu, no Liber MM, né? Ele vai falar essa questão de focar, de concentrar aquilo. Quando você concentra, você entra em transe. Bom, no momento que você faz qualquer processo, então, e você entra em transe durante o processo, aí você recebe a sugestão daquilo no seu inconsciente, e a partir daquilo, o próprio inconsciente começa a gerar a vontade de gerar também mudança na sua psique inteira. E como eu já falei, não sei se eu falei aqui nos vídeos, mas com meus alunos, é que quem comanda a nossa energia interna, a nossa energia vital, é a mente, o que a gente chama de Shen. Shen, em chinês, significa vontade, espírito, é aquilo que comanda a nossa energia. Então, se a nossa mente comanda a energia, e é ela que é usada para a realização da magia, e seja qual plano ela for atuar. E como a gente sabe, né, a magia pode atuar em mim mesmo, alterando a minha forma de agir, que nem eu sugestionei ele que ele teria que ler, e ele recebeu tranquilamente a sugestão, porque ele estava no momento focado, concentrado naquilo, e aí ele estava no momento se preparando para realizar um vídeo, então a gente passa o momento ali se concentrando. Então naquele momento ele recebeu a sugestão, que foi super de boa, e ele percebeu realmente que deveria. Então o inconsciente dele já começa a agir e mover ele para querer ler. Ler é importante, ler. E aí ele pega e começa a ler. E realmente é importante, né? É extremamente importante ler. Então nesse sentido, e outra coisa, existem sugestões que são mais facilmente aceitas e obviamente outras que não são aceitas. Se você estiver em transe e eu falo, você se mate, você vai relutar, porque existe um instinto de sobrevivência seu para se matar ou para realizar alguma coisa contra alguém. Porém, por isso que existem técnicas de hipnose e sugestionamento para que a pessoa realize tarefas mais complexas. Então, por exemplo, se eu quero controlar alguém, eu preciso entrar no estado, né, de transe e fazer com que a pessoa realize um estado alterado para que ela receba aquela sugestão. Muitas vezes, quando a gente faz ataque mágico, eu preciso deixar a pessoa sem dormir por algum tempo. Eu preciso deixar a pessoa cansada, né? Porque aí cansada, o estado alterado emocional, ela vai receber minha energia. Então, antes de eu realizar um feitiço, eu tenho que alterar, às vezes, mudar o estado da pessoa, justamente por isso, porque algumas sugestões não são bem-vindas. Bom, acho que é isso. A base teórica da coisa a gente vai falar. A última coisa, então, é falar aqui, né? O transe, ele é extremamente uma das ferramentas importantes para realizar a magia, quando eu tenho a ação mágica sendo uma soma da vontade, da imaginação e do transe mágico.
Se eu tenho uma ótima vontade, ou seja, eu quero realmente realizar aquilo, e eu tenho uma péssima visualização, eu não consigo fazer com que o meu inconsciente... Por quê? O meu inconsciente é simbólico. Ele está ligado ao meu lado direito do cérebro. O lado esquerdo está ligado com a parte ativa. Então, a parte do lado esquerdo fala: isso é uma caneta. Não, mentira, é uma lapiseira, mas isso é uma lapiseira. Então, estou dando um significado para isso. Porém, meu lado direito fala: nossa, isso é uma coisa reta, dura, azulada, tem partes de metais. Isso aí é o lado direito realizando. Então, é a visualização. Então, quando eu vou visualizar a lapiseira, eu não vou falar lapiseira, lapiseira, lapiseira. A palavra falada não vai te ajudar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma lapiseira, eu vou contornar na minha mente isso, eu vou tentar lembrar dos materiais. Isso acontece nos contatos mágicos. Por exemplo, se eu quero falar com uma divindade, você vai falar sobre isso depois, né? E já falar sobre a divindade, eu vou lembrar dos atributos da divindade. Isso me ajuda a lembrar, a visualizar a divindade. Isso abre uma porta para a minha vibração se alterar. Nos contatos mágicos, o transe é essencial, primeiramente, para fazer minha energia alterar. E aí, assim, atrair a vibração com a qual eu estou querendo trabalhar. Independente do qual nível da divindade, ser mágico, que eu quero lidar. Certo? Então, transe é importante para todas as coisas que eu falei. Um dos controladores, assim, quem controla o censurador é o ego, no caso, seria? Isso, não é que ele controla, mas uma das coisas que interfere no censurador é o ego, de modo até assim que é uma proteção. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, quando você falou lá no outro vídeo, né, que você tem que alterar essas coisas para o seu contato com a divindade, é justamente porque o ego faz esse impedimento. Primeiro ele vai falar: nossa, mas a divindade existe, você precisa dela, você já está autossuficiente. Então essa briga a gente tem em relação ao ego que se manifesta. Se pensar em tradições mágicas, o centro de baixo do nosso organismo é a criança, em cima é o ancião, em meio é o adulto. O adulto está conectado com o ego, com o trabalho, com o dia a dia, com nossas responsabilidades. Então ele fala: não, para que falar com divindade? Para que falar? Isso é coisa idiota. Você faz essas coisas, você é físico, aí você tem que comer, você tem que fazer. É o ego que faz isso. Ele é uma ferramenta. O ego é uma das coisas que atua no censurador, vamos dizer assim. Certo? É isso mesmo. Beleza? Bom, aí vamos então a algumas nossos exemplos, né, de coisas. Eu vou falar de algumas coisas. Primeiro, eu já falei que para entrar em transe eu preciso focar, concentrar. Eu preciso fazer com que minha mente volte a atenção em algo, e aquela concentração meio que desliga o censurador, porque ele não aguenta ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa importante. Alguns censuradores são mais chatinhos, eles aguentam mais, e outros aguentam menos. Então, é uma coisa importante. Por isso que existem pessoas que entram em transe mais facilmente. Quem tem Vênus em signo de terra já é mais difícil, né? Tipo isso. E quem... Vamos dizer assim, quem tem dificuldade para entrar em transe é porque o censurador é muito chato. É aquele que critica muito, aquela pessoa que nunca tá bom, aquela pessoa que, aquele vídeo lá não foi bom só um pedacinho, porque não sei o que, ou não sei o que, aquela pessoa crítica, extremamente crítica. Signos críticos tendem a ter um censurador muito chato, né? Ou então pessoas que têm uma autocrítica muito grande, e isso faz com que mais difícil o trabalho. Para pessoas que não têm esse problema, entram em transe muito facilmente. Porém, aí que está o problema. Quem entra em transe muito facilmente tem que tomar cuidado, porque ele é sugestionado muito facilmente. Quem entra em transe mais dificultadamente não é sugestionado facilmente, porém tem dificuldade em realizar magia também. Então existe uma coisa no final de cada transe que você precisa finalizar o transe. Sempre. Quando você entrar em transe, realizar seu trabalho, ao final você precisa banir o transe, você precisa quebrar o transe. E por isso que a gente faz
O êxtase é uma das coisas que a gente usa para quebrar o transe. Por quê? Porque você está lá concentrando, trabalhando, visualizando, em qualquer tipo de magia. E aí, na hora do êxtase, você tem uma expansão enorme de energia, e aí você quebra o transe, e aí também, ao mesmo tempo, você realiza o esquecimento do processo, que é extremamente importante. Para fazer sigilação, por exemplo, para realizar um feitiço, a gente precisa esquecer o processo, porque ele precisa ir para o inconsciente e não ser atrapalhado por ninguém. Se você ficar lembrando do processo, seu ego, seu censurador começa: ah, mas não vai dar certo, porque você não colocou isso, você não colocou aquilo, não sei o quê. Você tem que fazer esse processo todo antes de realizar o processo. E aí você depois, quando você fez o ato mágico, você precisa finalizar isso, né? Então, o transe, ele também tem perigos, tem coisas que vocês têm que tomar cuidado. Muitas vezes acontece o quê? Quando a pessoa não cessa o transe, ela acha que acabou, ela termina lá o ritual, e o transe fica em um nível mais superficial, só que ele ainda está em transe. O que acontece? Imagens começam a vir na mente da pessoa e ela começa a ficar esquizofrênica. Então, a pessoa que começa a ver coisas, ouvir vozes, é porque ela está realizando muitos transes e não está finalizando o processo de transe. É necessário finalizar o processo de transe. Entendeu? Uhum. Então, como a gente faz isso? Êxtase é uma das coisas. 2, você dá uma gargalhada. Por isso que a gente fala que as bruxas gargalham, né? A gargalhada é o sentimento e a ação física e emocional que mais expande a sua energia e ela consegue ser facilmente realizada. Por quê? Qualquer coisa pode virar piada. A gente fala que o choro é forte, sim, mas o choro a gente fala que ele é só uma alteração, uma outra forma de gargalhar, entendeu? Então, quando você realiza a gargalhada, aquele ato grande de rir, aí tanto é que quando uma pessoa começa a rir, a outra começa a rir. Olha lá, eu ri, sugestionando para o Matheus, aí ele já riu. Matheus, você está muito em transe. Tô viajando. Eu tô vendo? É que eu fico falando, né? Minha voz, ele fica... Oh, sabe aquele desenho, cara? Oh, Homer Simpson. Cerveja. Aí você riu, mas já riu. É um mantra, né? Exatamente. Bom, então vamos lá. Rapidão, nós temos agora mais 10 a 15 minutos de vídeo para falar as formas, tá? Então eu botei algumas coisas. Primeira coisa mais conhecida, respiração. A respiração, existe várias formas de você trabalhar com ela. Eu vou dar um exemplo do Liber MM, que ele começa assim: imobilidade, depois respiração, depois não pensamento, depois o transe. São estágios para chegar no transe. Então ele fala assim: primeiro você realiza imobilidade. O que é mobilidade? Tentar não mover o corpo, nenhuma coisa, nenhum músculo sequer, somente os músculos da respiração, para que você entre no estado e você consiga dominar o seu corpo, dominar qualquer tipo de estado. Isso é um treinamento para realizar o transe. Eu acho legal. Existem outras formas de fazer isso. Eu posso trabalhar com relaxamento, eu posso fazer uma música, eu posso trabalhar com posturas de yoga, que são posturas que vão controlar a minha força. Então, não é só a mobilidade de você deitar, por exemplo, deitar e não mover. Eu posso realizar uma postura que é mais difícil ainda. A coisa da meditação também. Meditar, por isso que meditar ajuda no transe. Porque quando você medita, você domina o seu corpo e sua mente. Você está fazendo um treinamento para ficar no estado. Lembrando que não é que a meditação vai te colocar em transe. Você acaba entrando em transe porque ao realizar a meditação, você manteve o foco e a concentração para realizar uma única tarefa. Então, qualquer coisa que você realize uma única tarefa te coloca em transe. Então, é mobilidade. E é engraçado que a mobilidade você começa 30 segundos depois para alguns, 5 minutos depois para outros, você começa a sentir dor. O que é a dor? É o censurador falando: sai daí, para, sai daí, menino. Ficar quieto pra quê? Não, mas ele não precisa nem falar pra quê, ele vai tentar usar o teu corpo para você sair, porque ele sabe que você vai perder e desligar ele. Sair do estado... estado comum. Então, a meditação, você está meditando, tem 2 motivos para você sentir dor. Um, porque seus meridianos estão bloqueados, e aí é necessário fazer uma massagem, um alongamento, antes de você iniciar o processo. Alinha a coluna, faz torções, alonga os dois fazendo, ó.
Esse é sugestionamento, tá vendo? Tudo que eu faço, o Matheus faz. Eu sou um estado de sugestão e ele tá em transe e faz as coisas. Então o que acontece? Aí é basicamente isso. Então tudo que você sentir contrário à manutenção é ótimo sinal, porque aí o censurador já está desligando. Então vai ficar angustiado, sua respiração vai se alterar, daí você tenta fazer isso. É ideal que você faça só um treino de mobilidade ou treino de foco por uns dias. Então, como treino de foco eu posso fazer? Olhar para uma vela, eu posso ficar imóvel, posso realizar uma postura de yoga, posso também realizar a posição do defunto, que é você relaxar, você colocar na posição do solo, deitado. Fazer som com a boca, qualquer vogal, fazer o... Calma, essa parte é depois. Mas também ajuda. Mas relaxar e ficar com os braços e começar a focar lá no pé. Aí você foca no pé e vai relaxando a musculatura do pé, sobe pelas pernas, joelho, perna, quadril, tronco, barriga, peito, ombros, pescoço, cabeça. Faz o processo de relaxamento, mentaliza mesmo, visualiza. O ato de visualizar isso ajuda você a entrar em transe, tá? Aí tem experiências mais dinâmicas e ferramentas que podem ajudar nesse processo. Uma ferramenta muito interessante é luzes coloridas. Eu posso tanto visualizar luzes coloridas, como colocar uma lâmpada azulada, por exemplo. Se eu estou uma pessoa muito yang, muito agitada, coloco luz violeta ou azul, ou aquela luz branca meio quase gelo, sabe? Então você pode. Existe uma lâmpada que você compra no supermercado que ela muda de cor. Tem até controle remoto, um amigo nosso aqui tem. Aí ele usa tanto para meditar como para ter momentos íntimos interessantes. Ele vai ver esse vídeo. Não deixa de ser uma meditação também. Né? Então, pois é. Então, cores, é muito da hora trabalhar com cores para esse tipo de trabalho, porque ela vai fortalecer esse estado. Porém, toma cuidado, porque às vezes, se você estiver cansado, você pode dormir. E dormir não é um objetivo no transe. Então, sempre que você dormir, você tiver com sono, você volta, porque dormir não é. Por isso que a maior parte dos exercícios de transe tem que ser feito sentado. Porém, algumas pessoas têm dificuldade, tá? Apoie as costas, senta confortável, que aí ajuda bastante. Tá, essa é outra coisa. Desculpa, gente. Nossa, hoje tá muito seco aqui em Campinas. O censurador fala, não fale. Essa censurador falando, não fale, não conte os segredos. Bom, aí outra coisa é você, então, visualizar cores. Tem uma visualização que eu começo visualizando a cor vermelha embaixo e ela tomando conta do corpo. Depois ela se transforma em laranja, depois amarelo. Aí quando chega na verde, eu imagino abrindo um portal verde e recebendo de fora a energia verde. Depois eu imagino essa luz verde que está entrando aqui, ela abrir essa parte daqui e aí receber uma luz azul escura. Aí em volta ficar azul claro e aí violeta nesses dois pontos. Isso é um exercício interessante de visualização que eu faço com calma e aí eu também entro em transe. Como é que eu pensei que eu entrei em transe? Várias coisas. Você começa a ver imagens, você começa a ficar tonto, porque aí, dependendo de qual transe que você consiga atingir, você pode alterar a sua vibração e abrir o seu chakra coronário. Então, quando você fica tonto, é que o seu chakra coronário abriu. Aí é um transe mais profundo. Quando você abriu só aqui, você começa a ver coisas. Mas ver o quê? Por exemplo, meu transe, o que eu faço para ir em transe quando eu quero entrar em contato? Eu uso espelho negro. Pega um espelho negro. E aí esse espelho negro, o que eu faço? Eu deixo um quarto mais escuro e aí eu uso esse artefato que é um espelho negro e isso aqui em forma triangular para ajudar na manifestação daquilo que eu estou chamando, trabalhando, tá? E aí o que acontece? O que eu faço? Eu foco, coloco uma vela, sento em frente, foco na minha imagem no espelho e fico só concentrando, olhando através do espelho até que a minha imagem suma do espelho. Quando minha imagem some do espelho é que eu já estou em transe, certo? Aí realmente some do espelho
E aí quando você invoca alguma coisa, a imagem da coisa se manifesta no espelho, tá? E você consegue ver um vulto, etc. Óbvio que isso é o trabalho da sua mente, criando imagem no espelho, e você realmente vê imagens, mas isso é sua mente já trabalhando, tá? Como eu falei ontem na parte de contatos, existe forma de prevenir seres indesejados, mas isso não é para hoje, tá? Então você vê aqui, o meu vídeo é para cá, né? Não, para cá. Aqui, ó, no cantinho. Você vai ver aqui um íconezinho que eu vou colocar falando sobre o vídeo que eu gravei, que é sobre contatos. Bom, segunda coisa, que é uma coisa que a gente usa nas tradições xamânicas e na tradição do voodoo ou de tradições afro, o uso de fumo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu xamã, meu guia xamã. O fumo, ele ajuda você a entrar em transe. Primeiro porque ele é uma erva sagrada, e a fumaça dele purifica a tua aura, né? Eu não vou tragar, tá? Eu não trago o fumo. Pode ser um cachimbo, pode ser um charuto, mas eu vou soprando aquela fumaça à minha volta, de maneira que eu vou percebendo que vai se alterando. Chega uma hora que eu estou trabalhando com fumo sagrado, que eu começo a entrar em transe, eu percebo mesmo alterar, por exemplo, o tamanho das pernas, ou eu fico muito grande ou muito pequeno, ou eu começo a sentir uma vibração, uma pulsação, e às vezes até tontura mesmo, eu percebo esse transe. O transe, que eu não falei, para abrir o coronário é quando você vai trabalhar com canalização de alguma coisa, é um objetivo, mas às vezes você quer fazer o transe apenas para entrar em contato e perceber. Bom, outra coisa é a dança ritual. Isso é muito comum na bruxaria. Eu acender uma fogueira e começar a dançar e deixar me soltar. E a ideia é que você entre em êxtase, dançar loucamente em volta da fogueira. Para isso, o outro recurso é o quê? A música e tambor. Só que tambor eu vou falar daqui a pouco novamente. Então, mas a música, o cantar, etc., dançar em grupo, ajuda a entrar em transe para que isso aconteça. Geralmente, nos rituais de bruxaria, quando a gente dança, o transe nos leva à canalização das forças com que nós estamos trabalhando, tá? Ou então a gente dança localmente, de repente a gente cai no chão e a gente sente um voo acontecendo. A gente dança, entra esses e fica louco, daí de repente a gente se joga no chão e aí é mais fácil fazer o voo. Isso é uma técnica xamã, inclusive, eles fazerem essa dança com até às vezes fumando um fumo. Quando eu falo fumando um fumo, não tem nada de especial, é o fumo, é o tabaco mesmo, tá? Você pode até colocar uma erva, ou que ajude uma alfazema, desculpa, eu pensei uma erva e falei outra, é isso, nada a ver, né? Mas uma artemisia, pensei em artemisia, losna, jasmim, são ervas que ajudam. O cravo ajuda mais na limpeza, mas ele também ajuda no transe. Se você fumar essas ervas com fumo, elas ajudam no transe também. O que vai direto para uma parte, um adendo que eu vou falar daqui a pouco, tá? Bom, o tambor. O tambor eu posso tanto usar para dança, como eu posso usar para regular minha frequência. Então eu começo batendo o tambor e eu vou focando na batida. Foco minha respiração, minha atenção na batida, e aí eu vou diminuindo a frequência do tambor até que ela se equilibre com o meu batimento cardíaco. E aí eu começo a fazer 2 batidas. Isso vai me ajudar, até escureceu, né? Isso vai me ajudando a entrar em foco, me ajudando a entrar em consciência, e aí isso me ajuda a entrar. Isso a gente é um recurso do xamanismo também. A gente pega aquele tamborzão grande, e a gente começa a bater, e como ele vibra, ele vai alterando a frequência cardíaca. A respiração ajuda também a alterar a frequência cardíaca, tá? Bom, aí depois vem um cantos pequenos e repetidos, principalmente para entrar em contato com divindades, ajudam muito. Você pode repetir, fazer, quando eu trabalho com Hecate, e estou sozinho, ou eu trabalho com Hecate, com grupo, eu canto Hecate, 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 Tare, simples assim. E aí,
essas 4 palavrinhas, Hecate, 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 e vai repetindo, 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 e aí pode tanto levar a êxtase como um transe. E realmente, quando a gente mais faz isso, quando eu começo a cantar, o transe já acontece mais fácil, porque a gente vai programando nossa mente para aquele tipo de resultado, certo? Eu até botei o microfone longe, vou olhar aqui o microfone, se ele está realmente captando, porque teve um vídeo que eu fiz enorme, maravilhoso, e aí eu percebi que o microfone estava, como que fala? Desligado no mudo. Eu vou botar o microfone pra cá, não sei se vai melhorar ou não, se tava ruim ou não, mas eu vou botar pra cá só pra gente conversar melhor, né? Não sei se vai fazer diferença pra vocês, tá? Enfim, aí depois de tudo isso, nós temos o mantra. Mantras, eles podem ser mantras que não tenham nenhum significado ou significados mais simples. Eu posso, por exemplo, cantar um Bija Mantra. Isso, para a tradição oriental, entrar em transe é a coisa mais fácil, né? Por isso que eu falei que eu não concordo que seja difícil. Porque a gente faz muito isso na tradição oriental, porque a gente pratica muito a questão do mantra. Então quando eu faço Om, que é um mantra, que é a união do A, do U e do M, eu equilibro, além de melhorar a minha vibração, ajudar no banimento, eu ajudo a focar o terceiro olho. Então quando eu faço o Om, ele realmente ajuda a focar, e focando eu entro em transe. Quando eu vou fazer um trabalho de magia, sempre ao tomar banho, eu faço mantras no banheiro, antes de começar o trabalho. Por quê? Me ajuda a focar minha atenção. Tá? Existem alguns mantras que são mais perplexos para certos tipos de trabalho. Aí tem mantras que têm significados. Uma coisa que eu preciso falar sobre mantras é que a maior parte deles precisa ser consagrado. Por isso, opte por mantras que sejam mantras em português, que você possa criar, ou mantras que sejam de uso universal, como por exemplo o Om, que é um mantra que você pode realizar tranquilamente, que não vai dar problema no seu corpo áurico, no seu corpo sutil, etc. O mantra também dos chakras, porque além de alinhar, ele vai focar e vai tirar toda a sua atenção, e o censurador cansa e vai embora, né? Então quando você faz Lam Bam Ram Yam Ham No, isso ajuda, tá? Ele vai alinhando o mantra dos chakras. Essa é uma das versões que tem para o mantra dos chakras. Existem outras, e isso é um material para um outro vídeo. Bom, postura do defunto eu já falei. Aí vem o que eu falei agora há pouco, que eu ia falar, que é a questão da bebida. A bebida, aí por isso que eu estava falando de ervas, né? A bebida, independente de qual é ela que você vai utilizar, ela ajuda, porque você vai poder direcionar exatamente qual vibração você quer, né? Isso vai ajudar na questão do contato. Então eu posso fazer, por exemplo, um chá com ervas que estejam na vibração, sejam ervas que são oferecidas a uma divindade, por exemplo. Isso me ajuda a focar a minha vibração. Mas eu posso também fazer poções para o transe mágico. Eu tenho algumas receitas que eu tentei à medida dos tempos. O que eu percebi que uma poção para o transe mágico, ela é muito pessoal e muito subjetiva. Porque o que para mim funciona, não funciona para o Matheus e vice-versa. Que nem eu falei, a gente tá brincando. O Matheus, ele entra em transe mais fácil. Então, para ele, se eu colocar a mesma bebida, pode ser que seja ruim para ele. Ele fique muito tonto e não seja bom. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu não trabalho com ayahuasca, por exemplo. Porque eu sou muito sensível, eu sou médium. E aí, para mim é ruim. Para mim o transe fica péssimo, porque aí eu entro muito rápido, muito forte, é uma viagem muito grande. Eu até não uso nada, não uso droga, não uso nada. Por quê? Por isso mesmo, porque para mim é muito, muito forte. Então para umas pessoas talvez seja bom, para outras pessoas não seja. Então quando você vai criar uma poção, faça testes, é a melhor coisa. Teste com ervas mais tranquilas, comece com ervas mais tranquilas. Eu sugiro para que vocês trabalhem com artemisia, losna, canela. Canela ajuda a entrar em transe, tá? Realmente ajuda. Quando você combina canela com manjericão e artemisia, ajuda muito. Pétalas de rosa, rosa vermelha,
ajuda. Rosa branca não, viu? Rosa branca ela é purgativa. Vai ser ruim. Banhos também com essas ervas ajudam, mas tomar é importante. Hortelã e menta tem um efeito em mim. Quando eu trabalho com hortelã, menta e jasmim, pra mim é ótimo, assim. É uma coisa. Jasmim mesmo, jasmim é uma erva muito boa para o transe. O problema do transe, e o problema de tomar bebidas, é que você tende a fazer bebidas mais lunares. Essas ervas, a maior parte delas são lunares, outras são solares ou de Marte. Mas a ideia é que ervas lunares ajudam no transe, porém também te ajudam a dormir. Por exemplo, uma erva muito boa para transe é valeriana, é usada como erva de bruxas. Só que a valeriana, ela também é sonífera. Então, para você equilibrar o uso da valeriana, você faz o quê? Você coloca alecrim, que é uma erva que desperta a consciente. Então, você coloca a valeriana para derrubar o censurador, mas você bota ervas marcianas e solares para manter o seu consciente acordado. Certo? Pode ser jupiterianas, mas ervas jupiterianas abrem o terceiro olho. Tá? Não sei se vocês sabem, aqui no meu sistema que eu trabalho com uma astrologia tradicional. Então aqui o chakra coronário é Saturno. Nos sistemas modernos eles usam como Netuno. Não está errado, mas não é total verdade. Então Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Tá? Mas então a Lua abre o quadril? Ervas lunares abrem o quadril. Isso é uma coisa que eu aprendi nas minhas aulas de bruxaria, que a nossa percepção, ou grande parte da nossa percepção, vem pelo quadril. Então, quando eu quero realizar o contato, eu tenho que trabalhar o quadril, eu tenho que abrir a energia do quadril. Tá? O terceiro olho e o coronário trabalham com vibrações mais superiores, e a quadril com vibrações mais horizontais. Bom, acho que eu falei várias coisas. Falei que é necessário finalizar o transe. Uma coisa que é legal é contagem. Você contar a respiração. Focar na respiração, e a cada inspiração, que a inspiração você conta, até você conseguir chegar em 10. Se você pensar em alguma coisa no caminho, volta e começa do zero. Vai chegar uma hora que você vai conseguir. Segunda coisa, sons repetidos, mantras ou palavras, pode te ajudar a entrar em transe. O legal é você praticar a repetição de som por 5 minutos todos os dias. Vai chegar uma hora que você vai sonhar com o som. Quando isso acontecer, é ótimo. Isso ajuda você a usar esse som para entrar em transe facilmente. Certo? Quer dizer que o inconsciente já mandou pro seu você conseguiu fazer a ponte. Já te fala, esse som é para fazer isso. Exatamente. Então, quando você fala, como você repete o som, ele vai conseguir chegar até o seu inconsciente, essa comunicação é feita, e o censurador barrou, já não está mais funcionando, e aquela palavra já passa como um filtro para você abrir a porta do seu inconsciente quando você está acordado. Tá? Então, sons ou mantras também servem para isso. Isso é essencial também para fazer feitiços. Realizar um encantamento, você ficar repetindo o encantamento como se fosse uma ladainha, a pessoa fala, né? Uma ladainha é uma forma de você realizar um encantamento, porque ela justamente, quando você repete muitas vezes, você vai e continua. Acho que eu dei o vídeo por aqui. Só para falar que essa conta é uma conta feita de raiz de lótus, de semente de lótus, e aí é a minha conta principal, né? E eu uso ela para trabalhar com justamente a questão do transe, né? Isso aí é legal, você ter um objeto que te ancora ao consciente, mas que também te liga ao seu inconsciente. Então, quando eu medito muito com essa minha conta aqui é para trabalhos de meditação e transe. E só de eu trabalhar com ela, de eu pegar essa conta, minha mente já associou essa conta ao trabalho de transe. Isso é importante, por isso que eu botei lá no pescoço, para não esquecer de falar isso. De você ter um objeto. Você viu, você está no filme da Interception, né, daquele filme lá que eles entram nos sonhos, eles usavam um objeto para voltar para a realidade, né, para perceber. Mas não com a mesma função, mas um objeto físico, até como uma conta para você contar repetições, ele ajuda você. A roupa também. Eu vou meditar para entrar em transe, eu vou usar sempre a mesma roupa, usar a mesma veste, né? Eu falei isso sobre contato. Certo? Para terminar o vídeo, você quer falar uma coisa? Eu falei,
Você quer falar como você... Eu ia perguntar pro Matheus, para ele, como ele é uma pessoa iniciante, como foi que ele... Quais são os passos a passos dele. No meu caso, eu falei do espelho, né? Falei algumas dicas e ele vai falar a dica dele que ele usa para entrar em transe. Por exemplo, para entrar em contato com uma divindade, como é que você faz para entrar em transe? De transe, então, eu faço o exercício básico mesmo de primeiro enraizamento. Então eu acho uma postura, eu já acostumei com a postura sentada, então com as pernas cruzadas. No início eu sentia muita dor, mas com a prática vai melhorando. E eu faço o exercício de enraizamento, né? Que o Shihan já falou nos outros vídeos como que faz, de visualizar as raízes indo até o núcleo da terra. E junto a isso eu já faço a respiração, a contagem da respiração. Então eu faço a respiração lenta. Inspira bem devagar, expira. E isso vai me ajudar a focar. Uma coisa que eu faço também que é legal é visualizar um pilar central. E aí eu fico visualizando só esse pilar. Então os pensamentos vão passar em volta, mas eu vou continuar olhando só para o pilar. E aí eu já começo a concentrar. E esse seria só o transe, ou você concentra, só a concentração mesmo. Quando eu vou entrar em contato com algum ser, uma divindade, por exemplo, eu começo a falar, né, citar as qualidades dela. Então, por exemplo, Hanuman, igual eu falei no vídeo passado, né, o Hanuman, o grande herói dos Varanas, né, aí fala logo Hanuman, o grande herói, Vanaras, Agora você falou errado, né? Ou aquele que carrega a sua massa, aquele que adora o seu Senhor Rama, que tem o abraço sagrado, aquele que move as montanhas. Então, quando você começa a recitar essas qualidades, né, vai te levando para a vibração. Você começa a ficar um contato mais sagrado, né? Você tá levando a sua vibração para aquela divindade específica. Então, você já começa aí fica mais forte, né? Então, basicamente é isso. Num outro vídeo a gente vai falar sobre contatos mágicos, detalhado. Contatos, etc. E a gente vai voltar nesse tema. A gente vai acabar o vídeo porque já deu 47 minutos e porque também está escurecendo e a gente não pode ficar gravando no escuro. Poderia até acender a luz, mas a gente vai acabar de qualquer jeito. E espero que você tenha gostado. Eu vou colocar a descrição de algumas coisas. Se você tiver dúvida, por favor, manda mensagem. Comenta o vídeo, porque isso nos dá força para continuar e continuar esse canal. Se tiver ruim, pode comentar, tá ruim. Eu não vou gostar, eu vou fazer drama. Mas, porque é o teu trabalho, né? Você tem que fazer uma pesquisa, realizar, etc. Mesmo que a gente saiba, né? As coisas, a gente realiza uma pesquisa, etc. Mas, por favor, então comenta, pergunta, né? Vamos mover esse canal para que vocês possam ter uma ferramenta aí para ajudar. Tá bom? Quem sabe no próximo vídeo eu tenho um cumprimento final inicial. Não? Beijo pra vocês. Tchau, galera. Obrigado. Tchau, galera. Até mais. Beijo.